Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Eu sou Fábio Tancredo e hoje voltamos à nossa série de vídeos sobre Olimpíadas. Se passamos por 1928, hoje iremos falar das Olimpíadas seguintes em 1932. Mudamos de década, entramos na década de 30 e aí tem duas edições super marcantes. A primeira acontece na cidade de Los Angeles, lá nos Estados Unidos. Depois de alguns anos aí, os Jogos voltam aos Estados Unidos, numas Olimpíadas que marcaram muitas tradições, melhor dizendo, o início delas. Mas, como sempre, faço aqueles pedidos básicos a vocês. Sabe como é que é, né? A gente precisa para o canal crescer. Então, se liga aí. Primeiro, você vai dar aquela curtida massa no vídeo. Clica na mãozinha. Já curtiu, já ajudou. Também, outra forma, é aquele comentário maroto. Aquele comentáriozinho falando o que você está achando do vídeo, o que você está achando do canal, o que você quer ver por aqui. Tudo isso ajuda bastante aí nos comentários. Quanto mais comentários, melhor para o vídeo e melhor para os nossos conteúdos também. E não se esqueça daquela hashtag no final do vídeo, hein? Super importante que você coloque. E é claro, se inscreva no canal. Depois de todos esses passos maravilhosos que eu sempre peço para vocês, que vocês já estão cansados de saber, para falar a verdade, a gente tem que passar para o vídeo, né? Então, faremos novamente aquela nossa viagem no tempo. Para isso, vamos entrar em nossa máquina, colocar o número 1932, destino Los Angeles, onde a gente vai conhecer muitas tradições dos Jogos Olímpicos. Simbora, não percamos mais tempo. Máquina do tempo, preparada, 3, 2, 1, partiu, 1932! Então, galerinha, para começar essa história realmente, nossa máquina do tempo vai um pouquinho mais para trás. Para ser mais exato, no ano de 1923. Tudo começa depois de algumas tentativas frustradas da cidade de Los Angeles. Desde a década de 1910, a cidade de Los Angeles vem tentando se candidatar aos Jogos. E aí ela ficou com mais força mesmo a partir da década de 1920. Onde ela, depois de várias tentativas frustradas, viu que era uma forte candidata para sediar os Jogos. E aí, para quem não lembra, no último vídeo, a gente falou de duas tentativas da cidade de Los Angeles de sediar os Jogos de 1928. Não conseguiu e os Jogos foram para a cidade de Amsterdã, na Holanda. Como vocês sabem, Amsterdã tentou sediar os Jogos de 1924. Não conseguiu porque tinha um acordo para Paris sediar esses Jogos. E a história de Los Angeles foi idêntica. Ele tentou sediar os Jogos de 1928. Só que Amsterdã já tinha um acordo lá para sediar esses Jogos e com isso Los Angeles ficou para frente. Quando o COI anunciou Amsterdã como sede dos Jogos de 1928, a cidade de Los Angeles contestou isso. Foi até o COI e falou o seguinte: olha, eu quero me candidatar. Eu tenho já toda a estrutura lá para poder receber esses Jogos. E eu mereço ser candidata. Só que o COI falou: não. A gente já decidiu que os Jogos serão em Amsterdã. E isso foi no ano de 1921. No ano seguinte, em 22, foi quando aconteceu esse protesto aí. Só que não parou por aí. No ano seguinte, em 1923, eles tentaram novamente e, consequentemente, também sem sucesso. Só que parece, digamos assim, que o COI ficou um pouquinho com pena da cidade de Los Angeles, que falou o seguinte: então faz o seguinte, meu filho, se candidata de novo, que quem sabe você ganha. E o melhor de tudo, foi a única cidade candidata, ou seja, não tinha perigo nem de perder. E assim, a cidade de Los Angeles foi escolhida pela primeira vez para ser sede dos Jogos Olímpicos. Mas não perdemos mais tempo, vamos novamente entrar em nossa máquina, que a gente vai pular um pouquinho de ano. Se a gente ficou aí no início da década de 1920, agora a gente vai para o início da década de 1930, porque foi aí mesmo que aconteceu os Jogos. Simbora, 10ª edição dos Jogos Olímpicos, para ver como é que foi a organização disso tudo. Bom, galera, só que nem tudo são flores. Havia muita desconfiança. E eu vou dizer por quê. Lembra
que nós estamos no ano de 1932. Nessa época, viagem de avião não era assim tão fácil. Já existia, só que não havia voos comerciais. Então as viagens, teoricamente, nem existiam. Ou seja, essas viagens longas teriam que acontecer de navio. E para piorar, a cidade de Los Angeles ficava no outro lado dos Estados Unidos. Ou seja, é bem complicado de pensar essa trajetória e ela é muito cara. E podemos até dizer que este fato afastou muitos atletas de participar desses jogos, principalmente alguns europeus. Tanto é que o número caiu drasticamente em relação aos Jogos de Amsterdã. Porém, este fato eu vou deixar um pouquinho mais para frente para a gente poder contar, beleza? Um outro fato que atrapalhou muito todo o processo de organização desses jogos foi que, no ano de 1929, houve a Grande Depressão lá nos Estados Unidos, que não foi apenas nos Estados Unidos que causou esse problema, mas sim em todo o território mundial. Os Estados Unidos, é claro, foram os que mais sofreram. E, querendo ou não, se for pensar, os jogos aconteceram apenas 3 anos depois dessa grande crise mundial. Ou seja, todo o processo de organização dos jogos passou por esse problema de arrecadação de dinheiro, de não conseguir investimento, ou seja, um caos completo. A situação era tão complicada, principalmente nesses dois pontos, que algumas pessoas do COI e também os especialistas esportivos acreditavam que os jogos nem sairiam do papel. Só que os Estados Unidos estavam firmes e seguros que os jogos podiam acontecer. Até porque eles tinham um suporte de empresários muito forte. Então, eles arriscaram, fizeram os convites para as delegações e conseguiram realizar esses jogos de maneira exemplar. Falo isso até porque muitos sites que eu fiz a pesquisa consideram a organização dos jogos de 1932 uma das mais bem-sucedidas da história. Mas é claro também, muitos sites que eu vejo são americanos, são em inglês, ou seja, pode ser que tenha alguma coisa aí puxando o saco. E aqui uma curiosidade super legal dentro desses Jogos Olímpicos, falando de organização. Se em Paris teve a primeira Vila Olímpica, ou o primeiro projeto de Vila Olímpica, nos Estados Unidos, em Los Angeles, foi a primeira vez que teve uma construção de uma Vila Olímpica. Eles construíram uma área montanhosa para receber os atletas. Pois é, gente, como eu falei, a organização dos jogos foi considerada um sucesso. Só que, se for comparar em quantidade, não foi um sucesso assim tão grande. Não sei se vocês lembram, mas eu falei que o número de atletas nas Olimpíadas de Amsterdã foi mais de 3.000. Enquanto nessa aqui não chegou a 1.500. Só que um dos motivos para falar que esses jogos foram realmente um sucesso foi a presença maciça do povo da cidade e dos seus arredores. Então, desde a abertura dos jogos, os americanos se fizeram muito presentes em todas as modalidades. A abertura dos jogos ocorreu no dia 30 de julho, no Estádio Olímpico Coliseum, lá em Los Angeles. O estádio recebeu nada mais, nada menos do que 100.000 pessoas para a cerimônia de abertura. E aí, na cerimônia de abertura, tradições se mantiveram, como a entrada das delegações na ordem que a gente conhece, a chama olímpica sendo lá acesa, muito bonita, o discurso de abertura que foi feito pelo vice-presidente, não pelo presidente dos Estados Unidos, e novamente as Olimpíadas foram disputadas ao longo de 16 dias. A diferença é que as Olimpíadas começaram numa sexta-feira e terminaram no domingo. Ou seja, 16 dias contando, foram 3 finais de semana esses jogos. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Na duração, nesse período de 16 dias, 3 finais de semana fizeram parte do calendário olímpico. E esse calendário foi seguido e é seguido até hoje. Depois deste período, as Olimpíadas se encerraram no dia 14 de agosto. E aqui uma curiosidade sobre esses jogos, que começou uma tradição que se mantém até hoje. E essa tradição se chama pódio. Sim, essa foi a primeira edição dos Jogos Olímpicos onde colocaram ali em pé
para receber suas medalhas, o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. E essas cerimônias aconteceram ao longo de 14 esportes durante todos os jogos. Outro número aí que a gente vê que os jogos foram enxugados. Lá em Amsterdã, por exemplo, era quase 20. E uma constatação de como faltou atletas para essa edição dos Jogos Olímpicos foi o esporte da ginástica, onde estava tudo planejado para que houvesse os Jogos também nesta modalidade. Só que na categoria feminina faltava atletas. Então o que eles fizeram? Eles transformaram o esporte em si, que valeria a medalha, em demonstração. Outras duas modalidades esportivas estiveram presentes nesses jogos como exibição. A primeira delas é o futebol americano, que já foi exibição nas Olimpíadas de 1904 em St. Louis. A outra foi o esporte chamado lacrosse. Se Amsterdã teve dificuldade por toda a questão da viagem, ter os jogos nos Estados Unidos acabou facilitando exatamente porque era mais fácil fazer essa viagem. E tivemos uma quantidade de atletas até considerável boa. Foram ao todo 67 atletas representando o nosso país nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Desses 67 atletas, 66 eram homens, o que dá uma mulher. Foi a primeira atleta a disputar os Jogos Olímpicos representando o nosso país. E o nome dessa atleta que nos representou até o final de sua vida é Maria Lenk. E como eu falei, ela foi representante nacional na natação, onde competiu em 3 provas. E nessas 3 provas, ela conseguiu chegar às semifinais em 2, ficando em quarto nas 2 em suas eliminatórias. Na outra, ela acabou sendo desclassificada ainda nas eliminatórias. E, além de Maria Lenk, os outros 66 atletas homens que tivemos nesses jogos também não conseguiram se destacar em nada mesmo. Resultado triste e fadonho: 0 de ouro, 0 de prata, 0 de bronze, nenhuma medalha. E aqui, claro, devemos citar as modalidades na qual o Brasil teve representantes nesses jogos. Estou falando do atletismo, da natação, das provas de tiro e também da canoagem. O primeiro nome que eu trago para vocês é da Baby Didrikson. Esta mulher conseguiu 2 medalhas de ouro e 1 de prata no atletismo. Só que a grande curiosidade dela é que ela foi uma esportista nata. Ela se destacou, além do atletismo, no golfe e no tênis. Ela é super talentosa no que se fala em esporte. Galera, agora presta atenção nesse nome bonito: Stanislava Valassievski. Eita, nome bonito! Tá aqui escrito. Essa pessoa aí, ela foi campeã olímpica. Uma mulher conseguiu o feito de ser campeã olímpica. Ela ganhou a prova dos 100 metros rasos destes jogos. E ainda foi competir mais uma edição, mas isso a gente deixa para outro vídeo. O que acontece? Ela teve sua conquista olímpica, viveu sua vida, e no ano de 1980 veio a falecer. O que ninguém esperava é que depois do seu falecimento, foi comprovado em exames, foi que ela foi considerada um homem. Estranho falar isso, né? Ela foi considerada um homem. Ou seja, teoricamente ela não poderia ter competido nesses jogos como mulher. Se ela quisesse, ela teria que competir entre os homens. Só que isso veio à tona só várias décadas depois. Aqui agora um destaque de equipe em provas individuais. Estou falando do Japão na natação. E entre os homens. Ao todo foram 6 provas masculinas durante os jogos. E das 6 provas, 5 delas foram vencidas pelo Japão. A única prova que não foi vencida pelos japoneses foi conquistada por um americano. E essa prova foi os 400 metros livre. E aqui um destaque que é uma curiosidade também. Vou falar o nome do rapaz: Takeshi Nishi. Este rapaz aqui, ele conquistou o único ouro na história até hoje do Japão no hipismo. Só que ele não ficou conhecido por isso. Ele ficou conhecido por um filme
de um grande diretor e um grande ator de Hollywood chamado Clint Eastwood. Ele pegou esse personagem e colocou na história de um filme dele, que é super conhecido. O nome do filme está aqui embaixo. E essa curiosidade, ele ficou famoso por se tornar um personagem de uma história. Super bacana e recomendo muito que assistam esses filmes aí que envolvem os atletas olímpicos também. Ao todo foram 1.332 atletas disputando esses jogos, sendo 1.206 homens e 126 mulheres. Foram 117 eventos valendo medalha em 14 esportes e apenas 20 modalidades. O Estádio Olímpico Memorial Coliseum foi o estádio olímpico desses jogos, como eu falei anteriormente. E ele foi o motivo da cidade de Los Angeles se tornar uma sede dos Jogos Olímpicos. Eu vou te contar a história. O empresário William May Garland queria trazer os Jogos Olímpicos para a cidade de Los Angeles. E aí ele foi até a Suíça para tentar convencer os membros do COI. E ele foi infeliz na sua tentativa em 22 e 23, como eu já citei. Só que ele tentou tanto, que o COI falou o seguinte: faz o seguinte, ó, se você conseguir construir um estádio olímpico, nós nos comprometemos a entregar os Jogos Olímpicos para vocês. Dito e feito. Ele foi lá, construiu o estádio olímpico lá em Los Angeles, o Memorial Coliseum, se tornou um dos maiores ícones da história das Olimpíadas, se não o maior ícone, construção da história dos Jogos Olímpicos. Você se lembra que eu falei que consideram esses jogos um sucesso? E um dos motivos disso foi que esta foi a primeira vez que os Jogos conseguiram dar lucro para a organização dos Jogos. O Comitê Olímpico das Olimpíadas de 1932 registraram um lucro de $1 milhão. Todos os outros anteriores a Los Angeles deram prejuízo. Outro motivo que pode considerar os Jogos como um sucesso foi a quantidade de recordes mundiais quebrados. Ao todo foram 18 que tiveram suas marcas batidas ou no mínimo igualadas. Ao todo também foram 15 locais de competição durante esses Jogos. E é claro, não podemos esquecer do quadro de medalhas da competição. E aí eu te dou uma bala se você adivinhar quem foi o primeiro lugar. Nem precisava da bala, né? Coisa mais fácil. Foi os Estados Unidos em primeiro no quadro geral de medalhas, com 41 de ouro e 103 medalhas no total. E com uma certa distância para o segundo colocado, que foi a Itália, com 12 de ouro e 36 no total. Para completar esse pódio, vem a França, com 10 de ouro e 19 medalhas no total. Gente, digamos aí que nesse período de 1910 até 1940, podemos dizer que esses jogos foram que sofreram mais dificuldades exatamente pela crise econômica que o mundo vivia na época e também, é claro, pela distância que, se nós vemos o mundo hoje pela facilidade de viagens, de nos transportar, tanto fisicamente quanto virtualmente, na época não tinha nada disso. Ou seja, era muito complicado realmente. Então, você pegar todas as dificuldades que os jogos tiveram para serem realizados, conseguiram. Valeu a pena. Conseguiram trazer uma quantidade boa de delegações, vindos da Europa, vindos da Ásia, da América do Sul, Oceania, África, ou seja, todos os continentes estiveram presentes. E foi assim também que o movimento olímpico conseguiu crescer, porque empresários e outras pessoas quiseram receber os Jogos Olímpicos para ganhar o tutuzinho. Mas eu acho que vale muito mais pelo que a gente conquistou esportivamente falando e as tradições que esses jogos nos proporcionaram, como aqui foram citados. É isso aí, galera. Mais uma vez, muito obrigado por ter ficado até aqui assistindo esse vídeo. É muito legal ver a sua interação. Então, por isso, já curte aqui, já deixa seu comentário, já se inscreve se ainda não se inscreveu, aciona o sininho. E é claro, não se esqueça de colocar a hashtag, viu? A hashtag de hoje é Los Angeles 1932. Aqui embaixo, hashtag muito bem. Se puder colocar ainda a hashtag Sportlife, a gente também agradece
por demais! É isso aí, galera. Mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui conosco até este momento. Espero que tenham gostado do vídeo. Vem muito mais por aí. E não se esqueça, vídeos novos todo domingo às 10 horas da manhã. Valeu, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.